Quando o filme Rocky Balboa ou Rocky 6 foi lançado, todo mundo achou a história incrível, emocionante. Afinal, contava sobre um ex-campeão, uma lenda do boxe que voltava da aposentadoria aos 60 anos de idade e batia de frente com o campeão atual do peso pesado, que era 30 anos mais novo. A história é muito bonita, é um dos meus filmes favoritos do Rocky. Mas convenhamos que parecia surreal demais. Até porque nunca que um ex-campeão aposentado voltaria aos 60 anos de idade e continuaria a ser competitivo, conseguiria bater de frente com o garotão. Não dá pra isso acontecer na realidade, certo? Pois bem, eis que em 2024, Mike Tyson, aos 58 anos de idade, resolveu vestir as luvas mais uma vez e enfrentar o garotão Jake Paul, youtuber e agora boxeador, que era 31 anos mais jovem. O Iron Mike foi lá, subiu no ringue, enfrentou o garoto e deixou claro pro mundo inteiro que de fato Rocky Balboa é só uma ficção. Mas vamos relembrar esse confronto bizarro no conto das lutas de hoje. Mike Tyson versus Jake Paul. Mas falando no Jake Paul, vocês devem saber que nessa sexta-feira, Jake Paul vai enfrentar Anthony Joshua em outra bizarrice do boxe. Mas tem promoção pra essa bizarrice lá na Stake. Odds multiplicadas pagando 8,75 para 1 se por acaso o Jake Paul conseguir sobreviver e chegar até a decisão dos juízes. Se o Anthony Joshua vencer por decisão, você tem odds multiplicadas pagando 8,75 para 1. Olha, vou dizer pra vocês, existe uma pequena chance do Anthony Joshua tirar o pé do acelerador e deixar o Jake Paul sobreviver. Então assim, não descartaria essa promoção, até porque tá pagando muito bem. Pra participar, basta você criar sua conta na Stake no link, aqui no primeiro comentário fixado, e quando pedirem um código, coloca lá Figueira UFC tudo junto. Tá do aviso? Vamos começar o vídeo. Apesar de ter sofrido vários problemas financeiros durante a sua carreira, Mike Tyson conseguiu se recuperar e se reerguer com o passar dos anos. Afinal, com a chegada das redes sociais, era praticamente impossível uma figura tão popular, tão notória, que atravessa gerações, como o Mike Tyson, não conseguir aproveitar e monetizar simplesmente a sua existência. E assim ele participou de podcasts, criou o seu próprio podcast, participou de documentários sobre a sua vida, sobre o boxe, fez filmes, participações especiais, e aos poucos ele foi se reerguendo e chegando numa fase confortável, financeiramente falando, aos 50 anos de idade. E com a vida estável, o Mike Tyson começou a voltar a ter aquele desejo de praticar boxe. Foi aí que ele chamou o renomado treinador de MMA, o brasileiro Rafael Cordeiro, para ir na casa dele para fazer um treino de manoplas, tirar a poeira das luvas. No começo, Tyson mal aguentava 2 minutos de manopla, ou até menos, afinal ele estava muito tempo parado, e é um cara com 50 e tantos anos de idade, mas aos poucos ele foi pegando o ritmo e postou vários vídeos nas redes sociais batendo manopla, e os vídeos viralizaram, porque apesar de estar com 54 anos de idade, nesses vídeos curtos ainda dava pra ver lapsos, assim, memórias daquele Tyson de antigamente, aquela agressividade característica dele. E isso foi animando os fãs e inclusive o próprio Mike Tyson, que começou a cogitar um possível retorno aos ringues, uma luta especial. Afinal, ele sabia das próprias condições, sabia da idade, sabia das limitações, então ele não queria voltar para ser campeão mundial, mas sim para fazer uma apresentação isolada. Uma luta de exibição, sem valer nocaute, apenas para ele se soltar um pouquinho, e claro, contra alguém da mesma faixa etária. E com isso foi anunciado que Mike Tyson retornaria aos ringues, depois de 14 anos parado, em novembro de 2020, enfrentando outra lenda do boxe, Roy Jones Jr., campeão mundial da nobre arte, e que na época tinha 51 anos de idade, basicamente a mesma faixa etária do Mike Tyson. E como resultado da grande popularidade do Mike Tyson e da carência de eventos esportivos durante o período da pandemia, a luta chamou a atenção do mundo inteiro, foi um verdadeiro sucesso. Assim, a luta em si foi mais um sparring ao vivo entre os dois coroas, mas atraiu muita gente, vendeu mais de 1 milhão de pacotes pay-per-view, ficou na mesma casa dos melhores eventos do UFC naquele ano. E no final, o placar foi um empate majoritário. Mas uma coisa curiosa desse evento é que no mesmo card, no co-evento da noite para ser mais preciso, teve uma luta bem interessante entre o youtuber Jake Paul e o ex-jogador da NBA, Nate Robinson, que terminou com uma vitória do Jake por nocaute no segundo round. Pra quem não sabe, os irmãos Paul são dois dos youtubers celebridades mais conhecidas dos Estados Unidos. O mais velho, Logan, viralizou com vídeos curtos no Vine, e o Jake até chegou a ser ator de programas infantis da Disney. Infantis não, programas adolescentes. Naquele ponto, em 2020, Jake estava seguindo os passos do Logan,
que foi o pioneiro desse circuito de youtubers que se aventuram no boxe, juntamente com KSI. O Jake resolveu entrar nessa empreitada, só que ele se arriscou mais do que o seu próprio irmão, e aos poucos foi entrando na vida de um atleta de fato. E com dezenas, quase centenas de milhões de seguidores nas redes sociais, obviamente toda a luta que ele fosse fazer teria um grande público em potencial, e poderia caprichar principalmente nas vendas de pay-per-view. Sem falar da postura do Jake, que seguia aquele dilema: fale bem ou mal, mas fale de mim. Jake foi seguindo a vida de pugilista e aos poucos foi aumentando o nível dos adversários, entrando na bolha do MMA. Foi aí que ele começou a furar a bolha do mundo das lutas, porque ele começou a desafiar ex-atletas das artes marciais mistas. Começou com o wrestler e ex-lutador de MMA Ben Askren, que ele nocauteou no primeiro round, e depois foi até um ex-campeão do UFC, o Tyron Woodley, que eles lutaram duas vezes. A primeira foi uma decisão dividida e a segunda o Jake nocauteou. E ele tava indo muito bem, querendo ou não, acabou de vencer um ex-campeão do UFC. Mas lógico, o público começou a perceber o padrão de adversários do Jake. Ele só chamava ex-atletas de MMA que já estavam aposentados, que eram mais velhos, que eram menores e que não eram da trocação, que eram do grappling, da luta agarrada. Ou seja, não tinham muita habilidade no boxe. Foi aí que o Jake resolveu subir um pouco o nível e fez uma luta contra o lendário Anderson Silva, que naquela época estava vivendo uma boa fase no boxe, fez boas apresentações. E agora sim, seria um cara do mesmo tamanho do Jake e um striker, na verdade o melhor striker que o MMA já viu. Por incrível que pareça, Jake Paul venceu Anderson Silva por decisão dos juízes, com direito a knockdown no último round, mas faltou mencionar um detalhe: era o Anderson Silva de 47 anos de idade contra 25 anos do Jake Paul. O Anderson Silva tinha literalmente idade para ser pai do Jake Paul. E o curioso, tem uma foto do Anderson Silva com os dois irmãos Paul quando eles tinham 10 anos de idade, 12 anos de idade, era quando o Anderson era campeão do UFC. Por mais que ele tenha vencido um cara mais perigoso, as críticas se mantinham. Afinal, ele bateu o Anderson Silva com quase 50 anos de idade. Cansado das críticas, Jake resolveu desafiar alguém do mesmo patamar, da mesma idade, mesmo tamanho e mesma experiência do boxe. Esse alguém era Tommy Fury, irmão do campeão dos pesos pesados na época, Tyson Fury. E adivinha, quando ele finalmente enfrentou alguém nas mesmas condições físicas, Jake Paul sofreu sua primeira e até então única derrota na nobre arte. E aí, com o revés, o Jake Paul voltou a desafiar nomes do MMA, mas o interesse por suas lutas começou a cair. Foi aí que ele percebeu que não era necessariamente ele que vendia as lutas, o público estava começando a perder o interesse. Ele percebeu que na verdade o que vende é o circo, é a bizarrice, o show que ele pode proporcionar. Foi aí que em 2024 ele montou um dos maiores circos da história do boxe. Ele anunciou que enfrentaria Mike Tyson aos 58 anos de idade, que no caso faria sua primeira luta profissional em quase 20 anos. Sim, simplesmente do nada, assim como essa luta aterrissou do nada nesse vídeo, foi anunciado Jake Paul contra Mike Tyson e que seria transmitido pela Netflix. Obviamente, se tratando de duas figuras muito populares, o Jake Paul muito popular com o público mais jovem e o Mike Tyson popular com todo mundo, a notícia dessa luta circulou por todos os continentes e deu início a uma série de debates. Muitos achando um absurdo Mike Tyson competir com quase 60 anos de idade e, lógico, críticas ao Jake Paul, que agora passou de qualquer tipo de limite. Tá enfrentando um cidadão literalmente idoso. Só que, por incrível que pareça, muitas pessoas que conhecem a lenda, a fama do Mike Tyson, mas que não necessariamente acompanham o boxe, ficaram empolgadas, já que o Mike Tyson voltou a postar vídeos treinando e até estava fazendo bons treinos de manopla. Claro, vídeos curtos, de 10 segundos no máximo. Isso dividiu o público em duas vertentes, os realistas e os sonhadores. Os realistas sabiam que não havia a menor possibilidade do Mike Tyson, aos 60 anos de idade, fazer frente a um garoto que é 30 anos mais jovem. A lógica dizia que o ex-campeão, por mais que fosse o Mike Tyson, seria uma presa fácil. Mas lógico, do outro lado haviam os sonhadores, aqueles que acreditavam que de alguma forma o Mike Tyson iria beber a água da fonte da juventude e se apresentar no mesmo nível que ele apresentava lá nos anos 80, quase como se ele entrasse numa máquina do tempo e voltasse a competir nos dias de hoje. De qualquer forma, havia uma coisa em comum entre essas duas vertentes, aquela pulga atrás da orelha, o famoso e se? E se o Mike Tyson acertar uma mão? Se ele acertar um pombo sem asa e derrubar o Jake Paul? Até o cara mais realista tem que concordar que um soco bem encaixado no Mike Tyson pode derrubar uma pessoa, incluindo o Jake Paul. E foi justamente essa pulga atrás da orelha, esse e se, que vendeu a luta. Foi a curiosidade. É um tipo de luta que realmente desperta o interesse. A gente não sabe muito bem o que esperar. A gente fica curioso para ver se o inacreditável pode acontecer. Afinal, o próprio Mike Tyson já foi vítima da maior zebra
zebra da história dos esportes de combate, quando ele foi derrotado pelo James Buster Douglas. E lógico, outras questões também entravam em pauta. Será que o Mike Tyson pelo menos consegue se apresentar bem? Será que o Jake Paul vai passar o carro? Não vai respeitar o Mike Tyson e vai atropelar rápido no primeiro round? Ou será que ele vai pegar mais leve? Enquanto isso, os sonhadores ainda acreditavam que o Mike Tyson era quem iria pegar leve com o Jake Paul, queria nocautear o Jake Paul no primeiro round se quisesse. Mas aí a realidade começou a aparecer. A luta foi cancelada devido a um problema que o Mike Tyson teve durante um voo. Ele teve uma crise de úlcera, passou mal e foi hospitalizado. Depois conseguiram remarcar a luta para novembro e houve dificuldade para conseguir a sanção da Comissão Atlética do Texas, que ficou meio receosa em aceitar a luta. Outras comissões, inclusive, não quiseram autorizar esse combate, afinal Mike Tyson tem 60 anos de idade, e eles queriam fazer uma luta profissional, uma luta que constasse no cartel dos dois, ou seja, valia nocaute, mas no fim o Texas autorizou, e assim a luta foi remarcada para novembro em um estádio de futebol no Texas. Os dois fizeram uma turnê com várias coletivas de imprensa, encaradas ao redor do mundo, mas nenhuma tão famosa quanto a última, que aconteceu na pesagem, quando o Jake Paul sem querer pisou no dedo do pé do Mike Tyson, que teve uma reação furiosa, teve um ataque de fúria e deu um tapa na cara do youtuber. E pronto. Essa era a cereja do bolo que faltava pra promoção. Chegou no dia da luta, estádio de futebol lotado, milhões de pessoas ao redor do mundo assistindo pela Netflix, e uma coisa era certa, o ser humano adora um verdadeiro circo. Mas de certa forma era um momento histórico, não há como negar. Afinal, era ele, Mike Tyson, voltando aos ringues, bermuda preta, cara de mal. Não dá pra negar que, apesar do circo, ver o Mike Tyson ao vivo é uma oportunidade única pra muitas pessoas, que vários, inclusive, não aproveitaram, porque o Tyson viveu seu auge lá nos anos 80, 90. Mas chegou a hora de ver qual era a vertente que tinha razão, os realistas ou os sonhadores. E por incrível que pareça, pra alegria dos sonhadores, o Mike Tyson conseguiu desafiar a lógica e mostrou um pouco da sua explosão característica do seu auge. Mas isso durou apenas uns 30 segundos. Pois é, a lenda até começou bem a luta, deu um certo susto no Jake Paul nos segundos iniciais. Dá pra argumentar até que ele venceu esse primeiro round, já que foi um round mais morno, mas logo em seguida, assim que ele sentou no banquinho do corner, o cara tava exausto, tava cansado, com a boca aberta. Nítido que era o peso dos 60 anos de idade nas costas. E a partir daí ficou claro qual seria a postura do Jake Paul na luta. Ele não faria igual o Vitor Belfort fez contra o Evander Holyfield, passar o carro no cidadão idoso. Pelo contrário, por respeito ao Mike Tyson, sabendo quem é o Mike Tyson, a lenda, o respeito que ele tem, a importância que ele tem no esporte, querendo ou não, o Jake Paul teve a atitude mais honrada. Por incrível que pareça, Jake Paul mostrou honra nesse combate. E aí adotou um ritmo mais lento. Era óbvio que o Jake estava vencendo a luta, mas ele não estava humilhando e nem subestimando o Tyson. Ele fez apenas o suficiente para garantir que ele estava levando cada round sem prejudicar o ex-campeão. E assim a luta seguiu, com o Jake Paul pontuando aos poucos, deixando às vezes o Tyson se soltar um pouquinho, tentar encaixar alguma mão, e até teve certos momentos que o Tyson conseguia tirar alguma coisa da cartola, e até se colocou em boas posições para bater. Mas o tempo de reação, a velocidade, a noção de distância e até o receio de ser contragolpeado pelo atleta mais jovem foram as consequências que 6 décadas de idade trouxeram para a lenda do boxe. Nos segundos finais, Jake Paul se curvou perante a fera e a luta chegou ao fim. Resultado final, Jake Paul venceu Mike Tyson por decisão unânime dos juízes. Deu a lógica e dessa forma, Jake Paul é a única pessoa em todo o planeta Terra que pode bater no peito e dizer: eu venci Anderson Silva e Mike Tyson. Bizarro. Mas enfim, a luta foi a mais assistida da história do boxe, quebrou o recorde de audiência na Netflix, Jake Paul levou 40 milhões de dólares pra casa, Mike Tyson levou 20 milhões, e é isso, não foi uma luta de caráter esportivo. Foi o que justamente o Jake Paul vem fazendo, vender o circo. Essa luta foi um circo. Isso é demérito? Isso é uma coisa ruim? Não necessariamente. Quando você vai ao circo, você vai pra assistir um espetáculo maluco. Você vai ver uma coisa que você não vê no dia a dia. Não necessariamente é uma coisa ruim, só uma coisa fora da caixinha. E é isso que aconteceu. É isso que o Jake Paul trouxe pro boxe. Particularmente, não é o tipo de luta que eu gosto de assistir. Pode ser que alguém tenha gostado de assistir Jake Paul e Mike Tyson, mas não há como negar que gera engajamento, gera conteúdo, gera debate. Tanto que eu tô fazendo esse vídeo hoje, e na época da luta, por mais que não tivesse caráter esportivo, eu gravei vídeos pra falar também. Afinal, haviam pessoas que estavam cobrando por isso, haviam pessoas que queriam assistir esse tipo de conteúdo. E como criador de conteúdo, não daquele tipo, eu apenas fiz o meu trabalho. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, e agora quero saber de vocês, qual era a sua vertente antes da luta? Você sabia que o Jake Paul
ia matar o Mike Tyson, que não ia ter trabalho com o Mike Tyson, ou acreditava que o ex-campeão poderia beber da água da fonte da juventude? Deixe aí sua opinião nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.